Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão do Enem 2022. Olha só, essa é uma questão bem legal, é uma questão bem teórica, bem conceitual, onde você tem que saber conceitualmente o que está acontecendo ali com o campo magnético, com a corrente elétrica que está passando ali pelo fio e com a bússola que está sendo colocada perto desse fio aí. Beleza, então, sem mais, vamos ler, tentar entender e resolver da melhor maneira possível. Olha só, o físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo uma corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistante do fio, ou seja, a mesma distância do fio. Em cada ponto foi colocado uma bússola. Então, olha só, eu vou colocar uma bússola aqui em A, em B e em C, tá bom? Considerando apenas o campo magnético causado pela corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Então, olha só, eu tenho que saber aqui qual é o sentido que a bússola vai seguir aqui. Beleza? Então a gente vai usar o que para descobrir isso? A regra da mão direita. Então, olha só, aqui eu tenho essa imagem e a gente vai descobrir o sentido de circulação do campo magnético em torno desse fio. Olha só, o meu dedão vai indicar o sentido da corrente, que aponta para onde? Aponta para cima, exatamente como está aqui na figura. E os outros dedos vão envolver o fio ó, no sentido, olhando aqui de onde a gente está, no sentido anti-horário, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. E olha só, esse vetorzinho aqui representa a direção e o sentido do campo magnético naquele ponto. O sentido do campo magnético aqui, ele vai ser tangente a essa circunferência, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aqui. E aí, o norte, ele sempre vai apontar para a gente a direção e o sentido do campo magnético naquele ponto, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. É o norte que aponta para a gente a direção e o sentido do campo magnético. Então, usando essa regra da mão direita, se eu pegar, por exemplo, o campo bem aqui, ó, mais ou menos aqui é o ponto C. Tangente a esse ponto aponta mais ou menos nessa direção e sentido, não é verdade? Ó, nessa direção e sentido. Se eu pegar aqui no ponto B, que é mais ou menos aqui, ó, o campo ele tangencia mais ou menos nessa direção e sentido. Então, no ponto B, a bússola tem que apontar nessa direção e sentido. No ponto C, a bússola tem que apontar nessa direção e sentido. Quando eu falar bússola apontar nessa direção e sentido, é o norte da bússola, tá? Que aqui está representado com a cor preta, enquanto o sul é a cor branca. Então, vamos lá. Olha só. Analisando aqui as alternativas, eu percebo que aqui eu tenho o sul basicamente apontando para o fio. Não é isso que acontece, então letra A está errada. Na letra B, é quase a mesma ideia da letra A. Eu tenho o norte apontando para o fio. Não é isso que acontece. Tá? Então, posso descartar a letra B. Letra C, olha só, os nortes eles estão paralelos praticamente aqui. Né? Então, isso aqui também não pode acontecer. Sobrou para a gente aí letra D e letra E. Repare que na letra D, olha só, o norte, aqui ele está apontando tangente à trajetória circular, né? Tangente a essa circunferência aqui. O norte aqui, ó, no B, ele aponta nessa direção. Olha só, exatamente o que eu tinha falado antes. Aqui, ele aponta nessa direção e sentido. Então, aqui, repare que a bússola, ela acompanha essa circulação do campo magnético, tá? Então, aqui está correto. Então, letra D, a gente já pode marcar como alternativa correta. Repare que na letra E, eu tenho quase a mesma coisa. Só que a diferença aqui é que o que está apontando a direção do campo aqui seria o sul. Então, isso aqui está errado, tá? Na letra E, estaria correto se a corrente elétrica apontasse para onde? Apontasse para baixo. Ó. Se a corrente elétrica fosse para baixo, se a gente tivesse isso aqui, aí a letra
estaria correta. Porque aí, ó, o meu dedão aponta para baixo e os meus dedos envolveriam, né? Fazer aqui, ó, os meus dedos envolveriam o fio no sentido horário de onde eu estou olhando aqui, tá? Então, se a corrente estivesse para baixo, estaria correto. Mas como não é esse o problema, então resta para a gente apenas a letra D. Olha só, questão bem conceitual mesmo, você tem que entender somente a ideia aí do campo magnético gerado pela corrente e como que a bússola vai se comportar aí nesse campo magnético. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa resolução e até uma próxima. Valeu!